E aí, galera, beleza? Bom dia. Tudo tranquilo? Tudo beleza? 100%. O negócio é o seguinte, eu dividi essa aula de União Europeia em duas partes, beleza? Né? A primeira parte, eu vim falando de Benelux, beleza? Vim falando de SECA, Comunidade Europeia do Carvão do Aço. Nós chegamos, né, até até 57 no Tratado de Roma, com a criação do Mercado Comum Europeu, ou chamado Comunidade Econômica Europeia, beleza? Tá bom? Depois, né, com a assinatura do Tratado de Roma, assinado pela Alemanha Ocidental, assinado pela Itália, pela França, né, e pelos países do Benelux, nós teremos em 73 a entrada do Reino Unido, da Dinamarca e da Irlanda, beleza? Né? Por que o Reino Unido só entrou em 73? Porque o Reino Unido, né, sempre foi contrário a essa aliança entre a França e a Alemanha. Quando eu falo ah, o, pro, o projeto de criação da União Europeia, basicamente essa unidade econômica, ela surge nos primeiros anos da Guerra Fria, beleza? Né? 81 entrou Grécia, né? Em 86 entrou Portugal e Espanha, beleza? Então é o seguinte, o que ocorre? Em 1991 nós teremos a desintegração da União Soviética, né? A fragmentação da URSS, beleza? Com essa fragmentação, né, com, com a queda do Muro de Berlim, com, né, o fim da Cortina de Ferro, a União Europeia agora possa expandir para o leste europeu, que era um obstáculo para que a Cortina de Ferro era um obstáculo para a sua expansão, para o seu alargamento, beleza? Então, como nós falamos em Tratado de Maastricht, em 1991, beleza? Basicamente, quando eu falo em Tratado de Maastricht, eu falo que foi, né, um instrumento jurídico, basicamente, né, é um instrumento que vai juridicamente substituir o Tratado de Roma, beleza? É aqui que vai surgir o projeto União Europeia, beleza? Olha só, então vamos lá, né? Os países do mercado comum europeu, ou também Comunidade Econômica Europeia, que eram 12 países, né? Aproveitando as mudanças na geopolítica mundial, criaram o projeto União Europeia. Então, basicamente é o seguinte, a Comunidade Econômica Europeia agora muda de nome, passa a se chamar União Europeia, certinho? Aquela visão, mudanças na geopolítica. Que mudanças na geopolítica mundial? Pô, que mudança? A queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética, o fim da Cortina de Ferro. Então, o projeto da, né, da expansão do espaço comunitário. Agora fica mais fácil a sua expansão para os países do leste europeu. Então vai surgir o projeto União Europeia, né, ampliando essa comunidade, ampliando esse espaço comunitário, beleza? Visando, né, o projeto União Europeia. Então, lembre-se, aqui vai surgir o nome União Europeia, beleza? Visando unificar a moeda, vai surgir aqui o projeto euro. Basicamente, quando eu falo Tratado de Maastricht, né, essas mudanças, quando eu falo unificar a moeda, aqui nós iremos entrar na quarta etapa
de formação do bloco, União Econômica e Monetária. Beleza? União Econômica e Monetária, com a criação de uma moeda única. Eliminar áreas periféricas. Como assim eliminar áreas periféricas? Portugal, Espanha, o sul da Itália, chamado Mezzogiorno, Irlanda, países com o menor nível de desenvolvimento. Então, eu vou levar para essas áreas mais periféricas novos investimentos, para que essas áreas possam atingir um nível de desenvolvimento semelhante às demais áreas. Beleza? Tá bom? Criar um sistema de defesa comum para os países membros. Só que isso vai se deparar com um problema, né? Basicamente, isso era um sonho francês. Para que criar um sistema de defesa comum? Para reduzir a influência norte-americana, para reduzir a influência da OTAN dentro da Europa. Beleza? Só que, né, o projeto de criar um sistema de defesa comum vai se confrontar contra o projeto norte-americano da OTAN. Então, basicamente, esse sistema de defesa comum não terá êxito devido à questão da OTAN. Beleza? Então, o Tratado de Maastricht irá substituir juridicamente o Tratado de Roma. Então, nós teremos a mudança do nome Comunidade Econômica Europeia para União Europeia. Beleza? Tá bom? Então, a partir disso, nós teremos que uma expansão do bloco. Em 95, 3 novos membros, Áustria, Finlândia e Suécia, porque esses países irão entrar somente após o fim da Guerra Fria. Porque durante a Guerra Fria, Áustria, Finlândia e Suécia, eles optaram por uma certa neutralidade. Né? Como assim neutralidade? Uma certa neutralidade em relação a ir, né? A ir para o mercado como europeu. Porque, observe, esses países, né, Finlândia, Suécia, né, a Áustria, estavam próximos do leste europeu. Né? Aqui, ó, Suécia, Península Escandinava, com a Finlândia, aqui próximo às repúblicas bálticas. Então, a neutralidade representava, na época da Guerra Fria, uma certa segurança. Se temia, né, que a entrada desses países na Comunidade Econômica Europeia pudesse gerar um conflito político com a própria União Soviética, apesar de serem países da Europa Ocidental. Beleza? Com o fim da Guerra Fria, esses países irão se voltar mais para a Europa Ocidental. Beleza? 97, o Tratado de Amsterdã, beleza? Basicamente aboliu as barreiras de circulação de pessoas, fortalecendo o chamado espaço de Schengen. Gravem isso, espaço de Schengen. Esse espaço de Schengen foi um acordo assinado em 1985, beleza? Nesse acordo de Schengen, assinado em 1985, passou a se pregar, né, a liberdade de circulação de pessoas dentro da Europa Ocidental, até mesmo países que não participavam do mercado comum europeu na época, beleza? E esse espaço de Schengen, ele abriga países que estão dentro da União Europeia e países que não fazem parte ainda da União Europeia. Por exemplo, né, a Islândia é um país que não participa da União Europeia. A Suíça é um país que não participa da União Europeia, mas está dentro do espaço de Schengen, circulação de pessoas. Quem não quis participar desse espaço de Schengen em 85? O Reino Unido, juntamente com a Irlanda, mas o Reino Unido sempre criticou essa liberdade de circulação de pessoas. Então, observe, o Reino Unido sempre esteve à margem do processo de unificação. Entrou tarde, em 73, no mercado comum europeu e saiu cedo. Beleza? Ok? A questão do Brexit.
Olha só, então, o Tratado de Amsterdã ele fortaleceu o chamado espaço de Schengen, que passou a pregar a livre circulação de pessoas, certinho? 2002, o euro passou a ser utilizado como moeda única, exceto que, novamente, Reino Unido, então, né, o Reino Unido sempre esteve a mais do processo de unificação, beleza? Dinamarca e Suécia. Por que esses três países não adotaram o euro? Todos alegaram a perda, né, da soberania monetária e também questões históricas. No Reino Unido, a moeda é a libra esterlina. Na Dinamarca, a coroa dinamarquesa. Na Suécia, a coroa sueca. Beleza? No fundo, né, quando se adota o euro basicamente é um projeto alemão, juntamente com a França, né, uma moeda única para todos os países do espaço comunitário. A visão era essa, né? Beleza? Então, o Reino Unido sempre foi contra essa aliança entre a França e a Alemanha. No fundo é o seguinte, o país que adotou o euro, moeda única, abriu mão de sua moeda e do seu banco central. Então, basicamente, né, esse projeto alemão com apoio da França sempre foi criticado pelo Reino Unido. E outra coisa, a sede do Banco Central Europeu está em Frankfurt, na Alemanha. Então há um questionamento por parte do Reino Unido. Beleza? Ok? Então, mais uma vez, o Reino Unido, né, está à margem do processo de unificação. Ok? 2004. O maior alargamento do bloco ocorreu em 2004. 10 novos membros. Em 2001, foi assinado um tratado chamado Tratado de Nice. Esse Tratado de Nice, ele basicamente foi um tratado que veio para reformular as instituições dentro da União Europeia e também esse Tratado de Nice, ele passa a criar normas para a expansão, para o alargamento do bloco para países do antigo leste europeu. Beleza? Né? Então, quando eu falo 10 novos membros, países do antigo leste europeu, basicamente com o fim da cortina de ferro, com a queda do muro de Berlim, nós teremos a expansão da União Europeia para o leste europeu. Então vai entrar, né? Vai entrar, vai entrar Estônia, Letônia, Lituânia, as repúblicas bálticas, que eram países da União Soviética, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, um país da extinta Iugoslávia, Hungria, Romênia, Bulgária, que vão entrar em 2007, Malta, Chipre. Beleza? A Turquia não entrou ainda na União Europeia. Grave isso. Depois eu falar fatores, irei falar sobre os fatores que dificultam a adesão da Turquia. Né? E mais um detalhe, a Suíça também não faz parte da União Europeia, pelo amor de Deus, tá bom? Então, 10 novos membros, da, da, países, repúblicas do antigo leste europeu, tá bom? 2005, fracassado o projeto de Constituição Europeia. Em 2005, houve uma tentativa de se criar na Europa, dentro da União Europeia, uma só Constituição. Mas esse projeto foi fracassado devido à oposição da França e da Holanda. Mas por que a França, os franceses foram contra? Esse projeto de Constituição coincidiu na França com uma lei que foi criada pelo primeiro-ministro Dominique Valentin, que era chamada a Lei do primeiro emprego, do primeiro trabalho. Essa lei basicamente queria acabar com a estabilidade de emprego dentro da França. Um francês poderia, nos 2 primeiros anos de emprego, poderia ser mandado embora a qualquer hora. Os franceses, contrariando essa lei, se recusaram a essa única Constituição, porque na França, ainda hoje, a pessoa possui estabilidade de emprego. E a Holanda também se opõe a essa única
Constituição, porque a Holanda é o país da liberdade de expressão. Basicamente, passou-se a temer a perda dessa liberdade de expressão. Ok? 2007, assinatura do Tratado de Lisboa. O que é o Tratado de Lisboa? É uma versão resumida de Constituição. Beleza? Eu não falo mais em Constituição Europeia. Eu falo em Tratado de Lisboa. É uma versão simplificada, uma versão resumida de Constituição. O que vai mudar com o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 2009? Nós tivemos o fim da unanimidade. Como assim o fim da unanimidade? Antes, se um ou dois países fossem contra um projeto, o projeto não passava. Agora não. Se 55% dos países aprovarem o projeto passa. Beleza? Então, nós tivemos com o Tratado de Lisboa o fim da unanimidade. E outro detalhe, através desse tratado, ficou mais fácil sair da União Europeia, mas, por outro lado, ficou mais difícil entrar dentro da União Europeia. Beleza? Tá bom? Também, em 2013 e 2007, nós teremos a entrada da Romênia e da Bulgária, dois países do antigo leste europeu. 2013, o último país a entrar, a Croácia, né, um país também da extinta Iugoslávia, beleza? Tá bom? Então a Croácia foi o último país a entrar dentro do bloco e entrou em 2013. E em 2016, através de um plebiscito, nós tivemos a vitória do Brexit, a saída britânica da União Europeia. Essa saída foi efetivada agora em 2020, em 31 de janeiro de 2020. Mas esse assunto, a questão do Brexit, a crise europeia, os PIGs e a questão da Turquia dentro da UE ficará para uma próxima aula. Beleza? Então vamos recapitular. Quando eu falo o projeto de unidade econômica da Europa, surge nos primeiros anos de Guerra Fria. Beleza? Uma aliança entre a França e a Alemanha. As primeiras organizações dentro da Europa foram o Benelux e a SECA. Beleza? Em 91, a Comunidade Econômica Europeia, através do Tratado de Maastricht, vai mudar de nome para a União Europeia, visando o quê? Fortalecimento, consolidar as economias da Europa, tornar a Europa mais competitiva diante da economia chinesa, a economia norte-americana, beleza? Com o fim da bipolaridade, nós teremos o alargamento para o leste europeu. Certinho? Beleza? Na próxima aula, iremos falar sobre o Brexit, a questão da Turquia e a crise europeia, os PIGs. Beleza? E também irei falar um pouquinho sobre a AELSE, a Associação Europeia de Livre Comércio, criado pelo Reino Unido em 69, e também do EEE, o Espaço Econômico Europeu, que se confunde um pouco com a União Europeia. Mas isso fica para a próxima aula. Galera, meu coração pertence a vocês, tá? Fique com Deus, um abraço, beleza? Tá bom? Dá um abraço para toda a família aí, paz para todo mundo, que vale é paz e saúde. O resto é resto, tá? Vamos ter fé em Deus e vamos tocar a nossa vida para frente, tá bom? Daqui a pouquinho estaremos de volta aí, tá? Estou com vocês aí, tá? No que for preciso. Se tiver dúvida, só mandar aqui, eu respondo o mais rápido possível. Um abraço, fique com Deus e daqui a pouquinho estaremos aí. Valeu, galera. Abraço.